Tivemos no nosso último encontro um tempo para refletir sobre nossas palavras. Neste encontro eu quero treinar você como preparar suas palavras, preparar seu discurso para escrever uma nova história em família. O seu novo livro está começando agora. O seu velho livro deve ser deixado de lado. 3 elementos são essenciais. Eu tenho alguns livros publicados e 3 elementos são essenciais para se escrever. Eu queria que você anotasse isso. Foi isso que propusemos no último encontro. O primeiro elemento essencial é a memória. Escrevemos muito a partir daquilo que lembramos. O segundo elemento essencial é o conhecimento. Escrevemos muito daquilo que aprendemos. E o terceiro elemento, e não menos importante, para escrever algo bom, é a imaginação, a criatividade. Memória, conhecimento e imaginação. Vamos repetir? Memória, conhecimento e imaginação. Fatalmente, somos muito afetados por nossa memória. Você fala muito do que se lembra e responde muito, não pelo que está acontecendo agora, guarde isso. Muitas das suas respostas, elas não são fruto do que está acontecendo agora, mas as suas respostas, suas reações são fruto de acontecimentos passados, de coisas que foram, ao longo do tempo, construindo em você mecanismos de defesa, formas de entender, gerando, em alguns casos, traumas que estão aí, que muitas vezes têm feito você responder baseado na memória. Então, posso fazer uma afirmação para você aqui. A memória vai afetar seu comportamento. E a memória tem afetado, ouça, a memória tem afetado a maneira como você lida com as questões do lar, do casamento, da família, das emoções. Por isso, não é possível escrever uma nova história sem que antes passemos por uma cura, passemos por uma revisão, podemos chamar de uma releitura de nossas memórias. Podemos olhar para aqueles quadros do passado e, uma vez que formos curados, sarados, ressignificar, reler, será como uma cicatriz. Provavelmente, muitos de vocês devem ter alguma cicatriz do seu tempo de criança, de menino, ou de uma cirurgia, ou de algum ferimento que você teve. E o que é a questão da cicatriz? Ela está ali, você sabe por que ela está ali, você sabe o que aconteceu e o motivo dela estar ali, porém ela não dói mais. Porém ela não dói mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda a nossa vida é baseada na memória. Se você carrega memórias amargas, provavelmente você se tornará uma pessoa amarga. Se você carregará memórias alegres, memórias positivas, você se tornará uma pessoa mais positiva, mais alegre. Há um profeta na Bíblia que é conhecido como o profeta chorão. Por muitas vezes ele foi chamado assim. Seu nome é Jeremias. Jeremias escreve um livro chamado Lamentações. E curiosamente ele escreve um capítulo que é dividido justamente neste quesito da memória. No capítulo 3 do profeta Jeremias, no verso de número 20 e 21, você vai ter a seguinte expressão: minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso terei esperança. O verso 20 é uma palavra sobre uma memória negativa. Observe, vou ler novamente com mais cuidado para que você preste atenção. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 20. Disto me recordarei na minha mente. Por isso, minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Do verso 1 ao verso 19,
Jeremias cita uma série de coisas difíceis, complicadas, sofridas, doloridas, e ele diz: quando eu me lembro disso, quando eu me recordo destas coisas, a minha alma se abate. O poder da memória. Me lembrar de coisas negativas começa a criar um ambiente negativo, começa a criar um ambiente pesado. Quanto mais você lembra de coisas negativas e pesadas, pior fica. Eu atendo casais há mais de 20 anos. Eu sento com casais das mais diversas histórias, nem todas felizes, lamento dizer. Mas muitos chegam carregando histórias de décadas, de lembranças do passado, que apenas criam amarguras no tempo de hoje. Existem algumas memórias que, quando trazidas, chamadas, você senta para falar e começa a se lembrar de 1970, começa a se lembrar de 20, 30 anos, 40, 50 anos atrás. Chega, para! Está na hora de você dar um novo tempo para você. Então, ele diz assim, quando me lembro dessas coisas, e ele usa de coisas tristes, ele usa de coisas pesadas, e ele diz assim, isso me abate. Mas no verso seguinte é como uma mudança, é como uma transição. No verso de número 21 ele diz assim, dessas coisas me lembrarei, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, ele diz, eu tenho memórias negativas que abatem minha alma, me minam por dentro, mas eu também tenho memórias positivas, que me trazem esperança. Talvez você tenha em casa um arquivo de fotos. Hoje, por causa da nossa tecnologia digital, tudo está em arquivos, em cartões de memória e coisas assim, ou até mesmo na nuvem, em vários sistemas. Mas eu me lembro de quando eu era criança, a minha mãe tinha uma caixa onde ela depositava todas as fotos da família. Em muitas casas, eu sei que também essa caixa existia de alguma forma. E era muito comum quando alguém visitava ou alguma situação que permitia, essa caixa era posta na mesinha de centro da sala de estar da casa, aberta, e nós começávamos a tirar fotos lá de dentro. E começávamos a comentar sobre o cabelo, sobre as roupas, sobre a época, sobre quem estava mais magro, quem estava mais gordo, como era a pessoa e como foi aquele dia. E então muitas daquelas visitas eram transformadas em momentos alegres de reconciliação. Por quê? Porque aquela caixa de fotos, guarde isso, você precisa ter uma caixa de fotos aí na sua casa. Você precisa ter uma caixa de fotos na sua casa. Aquela caixa de fotos promovia uma interação social extraordinária, porque nós começávamos a compartilhar e olhar e conversar e contar histórias. Alguns têm até, e talvez você vai lembrar, aquele pequeno chamado binóculo que você colocava o olho assim, coloridinho, e lá dentro tinha uma pequena fotografia que era ampliada para a sua visão. Isso criava um ambiente tão favorável, tornava a família mais unida. Percebe que as imagens do passado, registradas para trazer esperança, registradas para trazer um ambiente mais saudável. Então guarde isso. Perceba que memórias trazem consequência. Anote isso agora. Memórias trazem consequências. Você responderá de acordo com as memórias que você mais alimenta e mais nutre. Sim, eu não consigo me livrar das memórias ruins, mas eu posso colocá-las em uma prateleira e não dar o valor tão grande a elas. Sim, eu não consigo apagar da minha mente o que aconteceu, mas eu posso colocar na frente da fila, eu posso valorizar ainda mais as boas memórias. Guarde algumas coisas que eu quero dizer para você e que eu anotei aqui para dividir. 1. A mente viaja rápido e os pensamentos mudam com facilidade. Controle o que você está pensando. Cerque-se de um ambiente em que a sua mente não desvie para o foco negativo, mas que ela volte sempre para o positivo. Guarde uma outra coisa. Nenhuma geração foi tão bem servida de imagens como a nossa. Acesse seus arquivos de foto e resgate memórias. Irmãos, vou lhes contar uma ilustração e você vai perceber rapidamente. Já viu cenas
de lugares acometidos por uma tragédia. É muito triste, eu sei, mas imaginemos que chegamos em um lugar onde uma casa foi completamente destruída por um furacão. Consegue ver a cena? O furacão passa, a casa é toda destroçada, a família, de forma milagrosa, consegue se escapar para um abrigo. Alguns dias se passam e então eles voltam. E onde antes era sua casa, agora apenas escombros. Você olha para aquilo e a cena é dolorida, é terrível. Mas uma equipe de reportagem está acompanhando aquela família no retorno à sua casa. O pai, a mãe, os filhos, então olham desolados. O que antes era o seu lar, agora no chão. Mas logo, mexendo naqueles escombros, por debaixo deles, você já deve ter visto uma reportagem assim. Uma foto, um pequeno objeto, um brinquedo, uma lembrança. E eles começam, do meio daqueles escombros, a resgatar fragmentos de memória. O que mostra para nós que, embora a casa tenha caído, a tragédia tenha passado, os fragmentos de boas memórias, a lembrança de que ali antes habitava uma família feliz, ainda estão lá, no meio dos escombros, para lembrá-los que a casa pode ter caído, mas o lar continua de pé. Hoje, eu sei que eu estou falando para pessoas que um furacão, um tsunami, uma enxurrada passou talvez por sua casa. E olhando a grosso modo e olhando de maneira mais afastada, não há motivos para continuar, não há por que seguir em frente. Mas se você começar agora a procurar exatamente aí debaixo desses escombros, existem fragmentos de memória, existem fragmentos de lembrança que devolvem ao seu casamento esperança, que devolvem ao seu lar confiança. É olhar para trás e buscar os motivos que fizeram vocês dois começarem. Ora, eu duvido muito que em pleno ano onde eu gravo 2020, eu esteja falando com casais onde alguém foi obrigado, amarrado, foi por imposição ao altar da igreja comprometer-se no casamento. Eu queria dizer que depois de tudo isso que passou, se você me permite falar a você, depois de tudo isso que passou, os mesmos motivos que fizeram vocês dizerem sim, ainda estão aí. Debaixo dos escombros, por trás da tragédia, você ainda pode encontrar. Onde está a sua caixa de fotos? Onde estão suas lembranças de viagem? Existem motivos pelo qual você casou. Eu queria deixar com você agora um exercício, que você possa agora fazer uma lista, não dos motivos para separar, não dos motivos para desistir, mas que você faça agora uma lista dos motivos que lhe fizeram casar, dos motivos que lhe impulsionaram a começar a construção desta família. Eu digo para você que estes mesmos motivos continuam aí. Estes mesmos motivos continuam presentes. Talvez por debaixo das tragédias, dos escombros, mas permanecem. Vá resgatar seu álbum de casamento. Vá assistir de novo a mensagem do padre ou do pastor no vídeo. Vá novamente ler cartas ou mensagens, bilhetes.
Busque na sua memória os motivos que fizeram com que vocês declarassem sim, pois eu lhe garanto que eles ainda estão aí, escondidos, talvez empoeirados, um pouco sujos, mas podem ser resgatados, limpos, restaurados e colocados de novo numa prateleira onde todos possam ver. Este é o meu desejo para você. Uma das melhores maneiras de se limpar a memória, claro, é o perdão. E eu queria, nesse momento, começar a introduzir para você justamente este princípio. Como limpar minhas memórias. Então, faça esse exercício agora. Lembre-se dos motivos, coloque aí, lembre-se dos motivos que fizeram vocês dizerem sim. O que você viu de especial nele? O que você viu de especial nela? Qual foi a atitude? Deve ter alguma atitude que você disse, puxa, é para mim, é para mim. Eu me lembro como um aspirante a pastor, Érica, filha de pastor também, eu percebi como ela ajudava seu pai. Aquilo foi algo que me chamou a atenção, como ela servia e atuava no ministério de seu pai, e eu olhei, uau, eu preciso de uma ajudadora assim. E muitas outras coisas foram somando, nossos sonhos em comum, nosso desejo de futuro, e assim fomos dividindo sonhos um com o outro, para somarmos nossos sonhos. Então, a gente encontrou no caminho, como todo casal, a gente encontra pelo caminho motivos para um divórcio, motivos para se afastar. Mas se a gente parar para olhar, os mesmos motivos que nos aproximaram ainda estão presentes em nossa vida. Eu volto no nosso próximo encontro para falar como limpar a memória através do perdão e construir uma história nova, mesmo depois da tragédia. Até lá!